bem. Vamos dar as boas-vindas aqui a quem está entrando no Instagram da Claro Compliance. A gente hoje vai conversar sobre gestão de condomínio, mais precisamente vamos conversar sobre transformar a gestão de condomínio, né? Porque eu acho que tem um bocado de gente aí cansado de mais do mesmo. Nosso convidado é síndico profissional, vai que quem está entrando, quem atua com gestão de condomínios, vai compartilhando com os amigos, com os colegas que são interessados pelo tema, que a gente vai conversar um bocado aqui hoje sobre inovação para condomínio. E aí, Américo está preparado para a gente bater esse papo sobre condomínios? Conseguindo se conectar aí? Está conseguindo? Está escutando bem? Estou escutando, está um pouco baixo. Quem estiver assistindo a gente, se puder interagir, dizer se o som está bom, se precisa melhorar alguma coisa, vai falando aí. Aí, como que eu estou compartilhando aqui com os amigos para assistir, né? Convidar o pessoal aí para entrar e acompanhar com a gente. Enquanto o Américo vai chamando os parceiros aí da gestão condominial, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem está chegando pela primeira vez aqui no nosso Instagram, para quem está vindo através do Instagram de Américo, João Américo. Eu sou Tayana Macedo, sou fundadora aqui da Claro Compliance. A Claro Compliance é uma empresa de soluções, de transformações da gestão com suporte de compliance. A gente vai conversar sobre isso hoje, para quem não sabe o que é compliance, a gente vai dizer um pouquinho o que é. Para contextualizar, né? Eu sou advogada e sou mentora, palestrante, consultora nos assuntos de conformidade, de privacidade, de proteção. Boa noite, Oscarine. Seja bem-vinda. A nossa intenção aqui, gente, é que vocês tenham um conteúdo diferenciado sobre gestão condominial. Eu converso muito com o João Américo, né, que eu chamo de Américo, então vocês me permitam tratá-lo por Américo. A gente conversa muito sobre inovação, sobre o que é que está faltando hoje na gestão de condomínio. A gente conversa muito para tentar engajar quem está nesse mercado a inovar, a mudar de pensamento engessado. E nesse bate-papo a gente resolveu, vamos fazer uma live para poder alinhar as ideias das pessoas. Então, a nossa proposta aqui, eu vou abrir agora para o Américo se apresentar para vocês também. A nossa proposta aqui é a gente fazer um bate-papo em que ele traga as perguntas dele para mim, eu possa levar algumas perguntas para ele, e assim vocês também possam interagir, vocês também possam se conectar com a gente e tirar dúvidas, enfim, dar opinião, ninguém é dono da verdade. Então, Américo, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal, vai dizendo um pouco quem é você, para a gente começar no que a gente se propôs a fazer, para bater papo aqui sobre transformação da gestão condominial. Boa noite a todos os amigos. Estou vendo aqui Cássio, meu amigo Roberto, da Tecnometria, 5 estrelas, estava isso, Cabitene de Itaiana. Meus amigos, a gente está nessa jornada. Meu nome é João Américo, para quem não me conhece, sou síndico profissional, a gente administra hoje 3 condomínios, que ao todo dá 1.928 unidades. E o que a gente tem sempre conversado com a doutora Tayana é sobre a questão dessa lei. Em 2018, ela nasceu, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje as sanções já estão sendo postas em vigor. Então, isso é muito importante para a gente que administra condomínios e quem está em torno da questão do condomínio sobre a questão dos dados. E a gente sempre tem conversado, eu tenho conversado também a carência que o nosso Estado tem de especialistas na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem muitos que vão para a palestra, falam, mas falam muito por cima. Então, eu com o Tayana tenho conversado e a gente fez eu fiz uns textos
aqui para fazer as perguntas da doutora Tayane e ela vai nos dar uma diretriz, um caminho do que é realmente a Lei Geral de Proteção de Dados e quais as consequências que ela traz para a gente, que é gestores de condomínio, administradoras, síndicos, todo esse entorno que tem essa condição de ter acesso a muitos dados de moradores. E o cuidado e a responsabilidade que a gente tem com isso. Vamos dar uma começada, Tayana? Vamos Eu lá, vou dizer os me tópicos que eu... dizendo aí o que é que você está querendo saber e a gente vai. Pronto, eu fiz alguns tópicos aqui. Aí o primeiro tema a gente botou assim: como as regulamentações da LGPD afetam a gestão condominial. Nesse tópico a gente fez duas perguntas para a gente começar a entender o que é LGPD. Você poderia explicar brevemente o que é LGPD e como se aplicar aos condomínios? Esse é o primeiro tópico. O segundo é quais são os principais desafios que o condomínio enfrentam em relação à conformidade com a LGPD. Vamos começar do começo. Né? O que seria a LGPD? Que muita gente confunde com outra sigla, né? Que é a LGBT. Eu costumo dizer que a LGPD não é LGBT, mas ajuda os LGBTs. A LGPD é uma lei que surgiu no Brasil em 2018 e que veio para ensinar as pessoas a tratarem os dados pessoais. Dados pessoais esses que pertencem a todo mundo, né? O que a lei chama de titular. Então, toda pessoa que a gente chama de pessoa física, né? Pessoa natural, todo mundo tem informações que lhe identificam. Esses são os dados pessoais. O nome, o CPF, o número de telefone, o apelido, né? Às vezes até o nome do bichinho de estimação identifica você. Então, a LGPD é isso. É uma lei que veio para organizar as instituições, sejam públicas, sejam privadas, ou sejam aquelas instituições diferenciadas, como é o caso do condomínio, que tem uma personalidade jurídica diferenciada, para ensinar como usar o dado pessoal. Né? E aí, já encaminhando assim, como é que ela se aplica ao condomínio. Se a gente está falando que ela traz diretrizes para usar dado pessoal, dado de pessoa, o que é que a gente tem em condomínio? A América falou aí que administra 3 condomínios, o que já não é fácil, e desses 3 condomínios se acumulam aí quantas unidades? 1938. 1938 unidades. Vamos pensar aí que 1938 unidades tenham pelo menos 3 pessoas morando em cada unidade dessa. Uma família bem básica, né? Vamos dizer, 2 adultos e uma criança. Nessa brincadeira, a gente já tem aí mais que 4.000 pessoas para você guiar, né? Para você administrar os dados. Imagine um condomínio com mais de 4, ou seja, 3 condomínios, né? Em que aí você tem mais de 4.000 pessoas morando. Você já imaginou correspondência chegando pelo menos para 2.000? Para metade disso? Então, como é que a gente faz para distribuir essa correspondência todinha dentro do condomínio, sem invadir uma coisinha que a Lei Geral de Proteção de Dados traz um alerta gigante, a privacidade. Como é que a gente faz para usar dados pessoais dentro do condomínio e, utilizando esses dados pessoais, não invadir a privacidade? Então, a LGPD ela vem para orientar como se usar dados pessoais, respeitando a privacidade das pessoas, né? Respeitando a sua individualidade, respeitando o seu eu. Então, nesse universo gigante, tem mais gente na administração de América do que algumas cidades aqui no Brasil. Né? Eu dei consultoria já a uma Câmara Municipal numa cidade que tinha o quê? 3.000 pessoas. A Américo, na gestão dele, ele lida com mais gente do que a cidade que eu atuei lá. E aí o desdobramento segundo era? Quais são os principais desafios que os condomínios enfrentam em relação à conformidade com a LGPD? Eu imagino aqui, pelo menos, se vocês aí tiverem outros, podem ajudar a gente aqui, pode comentar. Mas eu imagino que eu separei pelo menos 2 universos de desafio.
Um desafio com colaboradores e terceirizados, né? E um desafio com moradores. Quando a gente pensa nesse universo de colaboradores, pensando aí nas empresas, tem condomínio, né, que contrata empresa de administração de condomínio. Ou seja, compartilha com uma outra personalidade jurídica a responsabilidade sobre a gestão do condomínio. Para além disso, contrata também empresa com portaria, com triagem, né, com segurança. Enfim, esse é um grande desafio, porque, para além de ser complicado o condomínio usar dado pessoal, ele ainda, para conseguir se manter de pé, precisa dividir a responsabilidade com outras empresas. Significa dizer que o condomínio vai dividir aí a responsabilidade também de cuidar desses dados pessoais com outras pessoas jurídicas. E aí entra o nosso primeiro medo. Eu vou compartilhar a responsabilidade de cuidar dos dados pessoais com outras instituições. Elas vão ter a mesma preocupação que eu. A administradora de condomínio que vem para ajudar o síndico, ela vai ter a mesma preocupação de não deixar visível os nomes, as informações que identificam os inadimplentes, que é uma dor de cabeça gigante. Todo condômino quer chegar lá e dizer, ó, quero ver aqui a lista de inadimplência. Lista de inadimplência ou você quer saber quem é o inadimplente? É o valor da inadimplência ou você quer saber quem é que está devendo para chegar lá no WhatsApp do condomínio e começar a fofocar que fulano está há 2, 3 meses, 4, sei lá, quanto tempo devendo? Né? Eu presto consultoria em alguns condomínios e a gente já teve situação de ter leilão, né, de unidade habitacional, porque o condomínio ficou inadimplente e não conseguiu mais pagar e teve que ser leiloado ali a sua unidade. Então, essa é uma preocupação grande. A outra preocupação é com os moradores, né? Como é que eu faço o próprio morador respeitar a privacidade ali do seu vizinho? Como é que eu faço para o morador entender que ele não pode invadir o espaço do outro, pensando que por ser condômino, né, a gente começou aqui falando, a live aqui não é jurídica, mas a gente termina recaindo em alguma coisa nesse sentido, mas os condôminos têm a impressão, ou pelo menos alguns, né, a gente não pode generalizar, tem a impressão de que ele é dono do condomínio, né, porque ali é uma fatia para cada condômino, ele é dono do condomínio e, em sendo dono do condomínio, ele é dono da vida dos outros. Então, esse é um grande desafio da LGPD no condomínio, que é começar a convencer essas pessoas, começar a botar na caixolinha deles que uma coisa é você fazer gestão, é você ter transparência, é você poder ter acesso às informações para gerir o condomínio. Outra coisa totalmente diferente. E tendo acesso a essas informações, você vai invadir o espaço do outro. Então, hoje eu vejo basicamente esses pontos que são desafiadores quando a gente pensa em LGPD. Quem são esses parceiros, quem são as empresas que a gente está trazendo para dentro do condomínio para ajudar nessa demanda? Quem é o porteiro que abre ali a catraca, né, e deixa que o visitante entre? Né? Quando ele pergunta para que unidade você vai, como é que ele se porta? Como é que ele pede a identidade? Como é que ele controla, por questões de segurança, a entrada e saída de pessoas? Eu vejo aqui um desafio gigante, né, em a gente conseguir lidar com esse universo. Essas terceirizadas, essas terceiras pessoas que a gente chama para perto e os próprios moradores compreenderem que eles não são o dono da verdade, não são o dono do mundo. E, enfim, tem outros desafios, né? Eu deixo aqui para quem quiser acrescentar. É interessante, né, que você vê que a responsabilidade ela é gigantesca para quem está à frente do condomínio, por quê? Porque na hora que você contrata empresas, que essas empresas vão ter acesso aos dados dos moradores, essas empresas elas também têm que entrar na questão da conformidade e também eu acho que deve ter um documento que a gente tem que ter para elas assinarem sobre a questão da responsabilidade de cuidar daqueles dados. Não é isso, Ariane? Exatamente, porque a gente fala dos desafios, mas como é que a gente faz, né, para que esses desafios sejam vencidos? A conformidade que a gente fala, essa necessidade de deixar as coisas em ordem, parte muito de você orientar. Né? Tem um rumo. Eu não posso cobrar condutas
se eu não ensino certo. Eu não posso pedir para o meu filho tirar o prato da mesa quando ele termina de almoçar, de jantar, de tomar café e botar na pia para lavar uma louça, se antes eu não orientei. Então, termina que isso, né, é um caminho que deve ser seguido. Como é que eu trago a conformidade para dentro do condomínio? O que é que eu faço para mostrar para as pessoas qual é o caminho certo, quais são as atividades certas? A gente tem algumas ferramentas e tem alguns métodos para isso, e o compliance, então, é um desses caminhos, né? É uma inovação para a gestão. Ela traz métodos, ela traz o norte para que a gente consiga começar a botar a casa em ordem e ir diminuindo aí alguns riscos, né? É verdade. Aí você vê o quanto é importante a questão do conhecimento. Vamos partir agora para o segundo ponto. E a primeira foi uma clareza do que é o LGPD e quais as situações do, do cuidado com a administração de condomínios, pela questão dos dados que a gente tem acesso dos moradores. Aí o segundo tópico que eu anotei aqui foi o seguinte: qual é o papel do compliance na gestão condominial atual? Aí nesse também eu coloquei dois tópicos, que são as dúvidas mais frequentes para a questão do condomínio, né? Como a compliance pode ajudar os condomínios a manter-se em conformidade com as regulamentações, incluindo a LGPD? O segundo tópico é quais são os benefícios de implementar medidas de compliance em um condomínio? Vamos lá. Eu até dei meio que uma entrada nisso, né? Essa conformidade, o que é compliance? Para começar a história, porque aqui com certeza deve ter gente que nunca ouviu falar nisso, e se já ouviu, não faz a menor noção do que seja. O compliance um jeito, né? É uma forma, é uma ferramenta, é uma metodologia de se colocar as gestões em alinhamento, aquela história de botar nos conformes, em deixar as coisas organizadas. Então, é uma palavra em inglês que, na verdade, ela se traduz nisso. É um braço da gestão para colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem conhecendo o cenário daquela organização. Então, se a gente está pensando em condomínio, o que seria, então, o compliance? Métodos de colocar o condomínio dentro de um padrão de qualidade, dentro de um padrão de conformidade, dentro de um alinhamento, para que o condomínio não venha a ter dor de cabeça com legislações, com normativas, com fiscalizações, enfim, fiscalização dos próprios moradores, né, em detrimento aí de não prestação de conta, de não ter transparência na gestão. Então, o compliance é basicamente isso, é você ter uma ferramenta, ter um método de trabalho que ajuda o condomínio a deixar as coisas em ordem e seguras. Então, se isso é para deixar em ordem, e a gente está falando de LGPD, o que é que o compliance faz, então, para ajudar? Se o compliance é uma ferramenta para ajudar a organizar, ele vai trazer meios para que a gente comece a organizar o condomínio para que os dados passem a ser usados de uma forma segura. A gente não tem como pensar em compliance, em conformidade, se a gente não pensa em risco. O que isso quer dizer? Gerir condomínio, a América aí sabe bem, é todo dia um risco. É todo dia uma dor de cabeça, é todo dia trazer uma nova forma de evitar que venha prejuízo financeiro, venha prejuízo operacional. A gente sabe, né, que é muito difícil gerir a operação de um condomínio, a gente sabe da necessidade da prevenção. Então, o compliance ele vem trazendo mecanismos e ferramentas para que o condomínio ele tenha essa prevenção. Ele está aqui estruturado em 3 pilares: detecção, prevenção e remediação. Ou seja, a gente vai detectar quais são os riscos do condomínio para criar meios de prevenir que esses riscos aconteçam. Em acontecendo, a gente tem que ter formas de remediar, de solucionar o que aconteceu. A LGPD, então, é uma lei obrigada a todo mundo cumprir ela. O condomínio não é diferente. Então, o compliance ele traz algumas medidas para isso, orientando como criar códigos de conduta, como criar treinamento, como fazer uma fiscalização para saber se as pessoas da gestão que estão utilizando os dados estão fazendo do jeito certo, dar meios para que os condôminos participem da gestão do condomínio de uma forma organizada,
faz com que o condomínio tenha mecanismos de trazer transparência sem expor a privacidade. Então, por exemplo, o que é que o compliance poderia trazer de benefício, já entrando aí na segunda parte da pergunta de Américo? Uma forma de implementar a LGPD ensina, traz meios de mostrar a lista de inadimplentes. Por exemplo, os condomínios vão continuar tendo direito, porque é fato, tem que ter, né, tem o direito, está lá no regimento. Então, os condôminos eles têm o direito de identificar quanto está a inadimplência do condomínio, saber se o síndico está agindo de uma forma transparente, mas ele não precisa saber quem está devendo. E se por qualquer razão surgir uma necessidade em específico de expor essa dívida, porque imagine que a gente precisa ajuizar em algum momento a cobrança. Então, ali o conselho, né, que ajuda a fiscalizar, vai ter que ter acesso individualmente àquelas informações. Vai ter documento ali garantindo que aquele dado, que aquela informação, ela vai ser usada estritamente para trazer a finalidade da utilização. Então, como é que o compliance ajuda a colocar a LGPD rodando no condomínio? Como é que o compliance ajuda a fazer com que a LGPD seja implementada? Primeiro ponto, o compliance vai trazer meios de mudar a cultura das pessoas. Porque é isso. Na cabeça da gente, a gente usa os dados de todas as formas. A gente usa de qualquer maneira. A gente quer resolver o nosso problema. Mas a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Então, as formas que o compliance traz para a gente vai ajudar, né, elas vão ajudar a que a gestão ela possa começar a usar de um jeito seguro. Eu consigo demonstrar, Américo, algumas vantagens de ter compliance. Por exemplo, de questões práticas. Dentro do meu processo de consultoria, eu ajudei um condomínio que precisava construir uma área de lazer, que custou mais de 2 milhões, e tinha uma demanda muito grande, um litígio muito grande, uma briga muito grande entre alguns moradores, alguns poucos moradores que não concordavam com essa obra, e a maioria que concordava, mas essa minoria começou a entrar com ação judicial, atrás de ação judicial, e começou a criar um turbilhão de confusões dentro do condomínio. E o que é que a gestão do condomínio fez? Contratou a gente para que a gente pudesse chegar e fazer o compliance da obra. E o que era o compliance da obra? Deixar todo o processo de construção transparente, trazer os riscos à mesa, discutir com a gestão, com os engenheiros, com todo mundo que fazia parte da operação da construção, o que é que podia dar problema, o que não podia dar problema. A gente começou a revisar os contratos, prevendo, se de repente uma empresa contratada abandona a obra, o que é que a gente vai fazer se abandonar? Como é que a gente faz para conseguir recursos sem estar pedindo taxa extra? Então, a gente começou a analisar a construção como se ela fosse uma crise, né? E aí, com ferramentas de compliance, a gente foi dividindo quais eram os maiores riscos, quais eram os menores riscos, quais eram os momentos que a gente podia intervir, quais eram os momentos que a gente poderia chamar os condôminos para perto, para que eles começassem a opinar também. Então, a gente evitou, inclusive teve uma reunião de fechamento que foi sensacional, com uma boa adesão de condôminos, agradecendo pela transparência que foi trazida naquele momento. E isso foi possível porque enquanto a galera estava fazendo a obra acontecer, enquanto a galera estava fazendo o prédio subir, eu estava lá, junto com a minha equipe, analisando os riscos. Porque essa é a vantagem. O compliance ele vem como uma ferramenta para deixar o síndico trabalhar, para deixar a gestão acontecer e ter quem pense de forma estratégica para poder haver a tomada de decisão. Então, assim, para a gente esse foi um marco importantíssimo, né? Uma questão prática que a gente conseguiu demonstrar que a gestão de risco, trazer controles porque assim, a obra ela lidava com engenheiro, mas ela também tinha pessoas que não tinham nada a ver com engenharia. E essas pessoas precisavam estar falando a mesma língua para não causar problema. Então, esse foi um ponto muito importante para a gente. Tem pergunta aqui, né? Posso falar, eu vou ler aqui o que... Você vê como é importante a questão do compliance, LGPD, e eu conheço a história desse condomínio. A síndica teve muito problema, porque a questão, quando você mexe com uma quantidade tão alta de dinheiro, há sempre aquela suspeita. E o compliance, quando você entrou, começou a mostrar, escrever tudo,
aí ficou mais claro para todo mundo e, graças a Deus, a obra está sendo concluída, já concluiu, né? E Tá foi já no tranquilo. finzinho, E graças só. a Deus, ela é uma ótima pessoa, assim, tá lá, altamente competente. E a questão do conhecimento. Agora, infelizmente, muitos dos nossos companheiros síndicos, eles não têm essa visão de que isso não é gasto, isso é investimento. Quando você contrata uma consultoria, você não está gastando, você está investindo, porque isso lhe protege de problemas na frente e dor de cabeça. Porque na hora que você faz tudo com uma conformidade, uma questão com uma demanda, não se preocupe que pode fazer sem medo e não vai ter nenhum problema. Então, eu acho que já começamos o pessoal que está assistindo a entender mais ou menos o que é geral de proteção de dados e a questão da compliance. E são palavrinhas que a gente escuta muito, mas muitas das vezes a gente não tem noção do que é realmente isso. E o que está passando aqui é uma pincelada, é uma coisa bem básica para vocês entenderem o que é, como importante é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E E eu a queria lhe gente interromper, Américo, num ponto que você disse, que assim, é relevante, porque pode ter aqui alguns síndicos, né, pessoas que trabalham com condomínio, e já advertindo que essa live ela vai ficar salva no nosso YouTube, tá? Então depois a gente vai distribuir aqui, compartilhar com vocês o link, para se vocês quiserem que outras pessoas assistam em outra oportunidade. Então algum síndico pode, né, vai ter a oportunidade de ver isso aqui também. E muita gente acha que precisa gastar muito, né, para poder deixar a sua gestão organizada. E por falta de conhecimento, por falta de orientação, termina deixando de dar um passo inovador, de ter uma gestão mais profissional, de ter uma gestão mais responsável, porque acha que vai gastar muito. Eu sei que existem síndicos que não gerem o condomínio com muita folga financeira. Na verdade, eu acredito que seja, né, a realidade da maioria das pessoas. Né? Não tem como investir numa boa consultoria, não tem como investir em profissionais com muita bagagem. Mas existem outras formas e outros meios de que você consiga trazer esse raciocínio, trazer essa mudança de pensamento através de cursos, por exemplo. Né? Através de pequenos treinamentos, através de participar de palestras, de congressos, de seminários, para que você... O importante, e é isso que eu queria fazer esse recorte aqui, é que os síndicos, os administradores, as pessoas que estão envolvidas com a gestão de condomínio, acorde para a busca do conhecimento. Sair daquela caixinha, daquela câmara de eco, né, que a gente só escuta a mesma coisa e sempre a mesma coisa. Sair daquele universo e comece a frequentar lugares em que inovação tem sido o tema central. O compliance é isso, é inovação. Professora Patrícia, só para registrar, a gente está aqui com a audiência de Portugal, tá? Muito obrigada, professora Patrícia Cardoso Dias, é uma expert em proteção de dados em Portugal, professora da Universidade Autônoma de Lisboa. Minha gratidão pela sua presença. Então, é importante a gente ver isso, que as pessoas precisam entender que tem que mudar é o que está aqui dentro, até para aprender a como contratar. Porque eu já tive oportunidades de chegar em alguns condomínios que já tinham gastado assim, rios de dinheiro, não tinha resolvido nada, porque contratou errado. Então, antes de sair tentando contratar de qualquer jeito, começa a buscar informação, começa a pegar referência com profissionais que têm conteúdo. Né? Américo, eu sei, é um síndico que está sempre antenado, procurando estar em evento, procurando ter conexões, criar network com as pessoas que, de fato, podem trazer conhecimentos diferentes. Então, eu acho que os síndicos e os administradores, eles precisam começar a se conectar nesse universo, no universo da inovação, para estar buscando, de fato, conteúdo relevante e não estar perdendo tempo com mais do mesmo. Então, é importante fazer algumas contratações, né, de fato, mas às vezes você não tem grana. E aí vai fazer o quê? Vai ficar parado? Não, vamos buscar algum curso, vamos ver se é caro a consultoria, não está ainda no meu orçamento. Tem um curso acessível para que eu possa fazer e mudar meu pensamento? Eu acho, não sei se a Américo tem o mesmo pensamento, mas o que é que eu vejo hoje? Está faltando na gestão estratégia. As pessoas veem a gestão de condomínio como uma oportunidade, às vezes caem de paraquedas porque é morador e precisa ali assumir essa atividade, e não pensa
pensa em estratégia. Então, todo dia vai fazendo uma bobagem diferente ou vai aprendendo com o erro e não busca algo mais robusto para poder dizer, não, peraí, eu tive o desafio de ser síndico, de ser gestor, agora eu vou dar uma paradinha aqui, vou procurar me inteirar, estudar um pouco, para não estar fazendo aí de qualquer jeito. Né? Eu acho que é meio que isso. Quando já puxando essa questão do conhecimento, quando foi em 2020, em dezembro, os moradores começaram a pleitear a questão para eu tomar conta do condomínio. Aqui que hoje eu sou síndico do mandato, aqui no Mirante Alagoas, que é o maior condomínio residencial do estado do Rio Grande do Norte. Tem 1.408 unidades só aqui. E aqui só aqui tem quase 6.000 pessoas. Aqui 49 cidades do estado do Rio Grande do Norte não tem que a gente tem de habitantes. Quero aqui parabenizar aqui entrar nosso amigo doutor Igor, e tem nos ajudado muito. Ele é conselheiro e presidente aqui do nosso Conselho Fiscal e Conselho aqui do Mirante Alagoas. Ele tem nos ajudado, ele, Sheila e o Cidinho, que é o Manuel. Gestão são de mão dadas, ninguém faz nada só. Então, quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi procurar conhecimento. Aí eu conheci uma senhora chamada Maísa Santos, que ela tem um curso, como a Tayana falou, e esse curso foi um curso de um ano. E esse curso me abriu muito a mente, muito. Porque, infelizmente, a maioria dos síndicos, isso aí é uma cultura, Tayana, que eles têm aquela questão de arrecadar as taxas condominiais e pagar despesas. Muitos não têm a questão do cuidado das manutenções, das normativas, das questões técnicas que tem o condomínio. Aí, quando ele passa, a gestão vai passando, a gente, quando uma pessoa pega com um pouco de conhecimento, vê o desastre que foi a gestão. Porque muitos pensam que a gestão é você terminar a sua gestão com caixa cheio de dinheiro e nada sendo feito no condomínio. O síndico ele responde civil e criminalmente pelo que acontece no condomínio. A questão da fachada é muito importante. Uma pastilha dessa desplaca que causa um acidente, você vai responder civil e criminalmente. Então, essa questão do conhecimento, de você se aproximar de pessoas que têm conteúdo e querem passar, é muito importante. Sempre tenho conversado com o Tayano as formas que é feito os eventos de síndico. A gente tem batido muito papo sobre a questão que a gente vê que poderia ser feito de uma forma que fizesse com que o conhecimento e as dificuldades e também como é que eu posso dizer o nome? As deficiências que cada um tem no seu condomínio, se eu às vezes perguntasse a um especialista, em vez de especialista ficar lá sentado só ele dando a palestra, eu como síndico fosse lá e a gente fizesse as perguntas aos especialistas sobre as situações, seria muito mais proveitoso. Por quê? Porque a gente abriria discussões e essas discussões poderiam ser o que está acontecendo no meu condomínio, está acontecendo no condomínio de 3, 4, 5, 6 pessoas que estão na plateia e estão com a dificuldade e não tem um caminho para a solução. Então, na hora que a gente começa a falar que a gente conseguiu resolver essa solução dessa, é aquele velho ditado, a gente vai para um canto onde tem pessoas que têm conhecimento e a gente foi para lá para aprender. E essas vezes, mesa redonda, que bota só especialista, eu acho que a gente perde muito em absorver muito mais conhecimento dos nossos especialistas. No Rio Grande do Norte, graças a Deus, a gente tem muita gente boa na área condominial, tem pessoas de referência em âmbito nacional, e o que a gente está faltando é esse conhecimento. Eu acho que a gente mudar essa questão de como é feito os eventos. Eu tenho conversado muito com o Tayano sobre essa situação, porque é o que a gente sente como síndico, entendeu? E você vê o quanto é importante, a gente conversou aqui 3 tópicos sobre a questão da Lei Geral de Proteção, 2 tópicos, né, ainda, a gente vê sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o quanto ela é importante, e quanto ela se encaixa em tudo que está em torno do condomínio. E não só a questão do simples cadastro que a gente faz do morador, que a gente captura ou a facial dele, ou a gente captura uma biometria, tem lá a questão dos documentos dele, e tem tudo um processo. E isso tudo é responsabilidade do síndico. Então, a questão de você contratar uma empresa para portaria, e essa empresa não for uma empresa idônea, aqueles dados que está sob seu cuidado,
Você vai abrir espaço para terceiros ver e ter acesso e depois ter alguma dor de cabeça no futuro e você vai ser responsabilizado por isso, entendeu? Então, você vê que a Exatamente. gente, esses minutos que a gente vem conversando aqui, o quanto é importante o conhecimento. Então, isso é até A gente tem aqui algumas perguntas já. Oscarine colocou: qual o maior risco de não se adotar o compliance dos condomínios? Agradecer o elogio da professora Patrícia. Para mim é muito honroso receber a presença dela aqui. E ela colocou um ponto que, na verdade, até entra nessa sua fala, Américo. Ela sugere aqui que a gente fale um pouquinho sobre os tratamentos de dados, né? E a gente vai falar assim, eu acho que é relevante. isso são palavras que a gente tem que começar a habituar a escutar e entender. O que é tratamento Isso, de dados das pessoas no condomínio, o que é compliance, o isso. que é LGPD. E isso, não se preocupe não. E as multas são altíssimas. Pode chegar até 50 milhões de reais, isso, Tayana? É. E vai aí também com base no que levanta de valores na pessoa E fora que você jurídica. pode perder o acesso dos dados também, né? Você pode, inclusive, ficar proibido de utilizar. Imagine um condomínio, por um incidente que aconteça, você pode ficar impedido de acessar toda a relação de condôminos. Como é que você vai cobrar taxa de condomínio se você for autuado pela autoridade nacional, ou até hoje juridicamente, porque não só a autoridade nacional que faz fiscalização, mas juridicamente, né, através de meios judiciais, pode-se ter também algum tipo de represália. Já imaginou um condomínio sem poder acessar a lista dos condôminos e mandar um boletim de cobrança da taxa condominial? Então, aqui, para não deixar os Oscarine sem resposta, né? Então, qual seria o maior risco de não adotar compliance no condomínio? Pensando que risco é a possibilidade de alguma coisa sair errado, né? Vamos pensar nisso, que o risco aqui sobre essa perspectiva de algo dar errado. Então, o maior risco seria a gente perder a mão. Imagine que você vai, de repente, estar chegando no condomínio, vai para a eleição de síndico e não sabe que o condomínio tem um débito gigantesco, porque alguma gestão anterior deixou aí 50, 100, 200 mil reais de débito e você não tem noção. Se você não tem compliance, se você não se ampara em ferramentas de compliance, vai ficar bem complicado você conseguir sair do buraco e, de repente, aquela gestão que você poderia ter tudo para dar certo, por você não ter meios de analisar risco, de analisar cenário, de fazer controles internos, porque é muito disso, é você controlar a rotina. A gente, até em parceria com a Américo, a gente já fez alguns trabalhos, e dentre eles a auditoria, né? A gente já fez auditoria para a Américo conseguir assumir um dos lugares onde ele é síndico, e a gente identificou assim coisas absurdas, né? E a gente só conseguiu identificar isso porque a gente teve um olhar de compliance. Então a gente foi olhar quais tinham sido os tipos de contrato realizado, qual tinha sido a relação financeira da utilização daqueles recursos. Os síndicos não podem utilizar o recurso do condomínio como se fosse recurso pessoal, porque não é. Né? Então, assim, o maior risco de você não ter compliance no condomínio é você levar o condomínio à bancarrota, né? Você levar o condomínio a um prejuízo reputacional. Ah, eu não quero morar naquele condomínio porque ali só tem caloteiro. Eu não quero morar naquele condomínio porque ali só tem traficante. A gente tem condomínios hoje, gente, são condomínios de alto luxo, que não faz o risco reputacional e quase todo dia tem polícia lá dentro prendendo gente porque é descoberto como traficante. E isso é ruim. Eu, por exemplo, não queria morar num condomínio que eu sei que a Polícia Federal está lá todo dia querendo prender porque tem tráfico de drogas. Então, não ter compliance é um risco elevado de você não saber onde está pisando. O compliance, ele traz a possibilidade do síndico, da administração do condomínio, das gestoras, né, poder saber onde está pisando. E É aí? verdade. Oi, pode dizer. Isso é muito importante, entendeu? É a questão da gestão condominial, e você vê que o compliance ele veio para ficar nos condomínios. O que está faltando, você vê, a Tayana, a empresa dela, é pioneira no Rio Grande do Norte sobre a questão de compliance, que é a Cloud Compliance. Então, e você vê que a empresa dela veio crescer mais
fora do Estado, para a Amazônia crescer, para depois ser reconhecido no Estado onde ela é fundadora da empresa. Você vê como às vezes que aquele resultado que às vezes a prata de casa a gente não dá, né? Mas a questão da Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa que a gente tem que se aprofundar. A gente tem que procurar, eu até já tinha dito a Tayana para ela, com o conhecimento que ela tem, ela fazer cursos, né, voltado para condomínio, e eu creio que isso vai trazer um público muito grande, porque a gente vai entender realmente como é o compliance, não quando a gente vai para alguns eventos, o cara fala, dá uma pincelada no que é compliance, ela vai dizer não, que é compliance, como a professora dela falou lá de Portugal, tem a questão do tratamento dos dados, a gente vai entender o que é tratamento de dados, então tudo isso é muito importante. Aí vamos prosseguir, Tânia, porque a live ela só tem uma hora, não é isso? Ela passa um pouquinho, mas só para não deixar a É, professora, que eu acho é que é só uma relevante nota. e é bem pertinente, e algumas pessoas podem não entender. E você falou uma coisa certa: conceitos, as pessoas precisam entender alguns conceitos, e tratamento de dados é um deles. O que é tratar dados, gente? Então, aqui, para a gente falar bem rapidamente, e depois a gente, inclusive, pode fazer uma live só sobre isso, porque dá pano para manga para a gente passar a noite todinha falando só sobre tratamento de dados. Qualquer coisa que a gente faça utilizando dado de pessoas é tratar dados. Então, por exemplo, na hora que se chega ao condomínio e que o visitante fornece lá na portaria o nome dele, a identidade, fornece a oferta, disponibiliza a cópia da sua habilitação, né, dá ali a xerox dela, ou a foto, ou mostra ela mesma para que o equipamento lá possa coletar, isso é um tratamento de dados. Na hora que a pessoa que está na portaria anota, fotografa, armazena, ele está tratando o dado. Então, isso é tratar dado nesse cenário de portaria, por exemplo. Ah, é um condomínio que está querendo inovação, que é high-tech, enfim, que quer muita tecnologia, que isso traz segurança. Eu sou defensora ferrenha de segurança utilizando tecnologia. A gente tem parceiros sensacionais nesse sentido. E o condomínio quer agora que os moradores entrem, mas entrem através de biometria facial. Na hora em que o equipamento ele lê a sua biometria, ele está utilizando um dado sensível seu. É um dado que identifica você, e a própria legislação ela já chama como dado sensível, porque é biometria, dados genéticos, dados que tratam de saúde, são dados sensíveis. Então, na hora que o seu rostinho está ali sendo capturado pelo equipamento, você está fazendo um tratamento de dados, ou seja, está usando qualquer atividade que se faça com dado pessoal, qualquer forma de você utilizar o dado, seja anotando, seja capturando em equipamento, seja armazenando, você está tratando o dado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que as instituições são responsáveis, então, pela segurança no tratamento desses dados, para que o dado não vaze, para que pessoas não autorizadas não utilizem o dado, para que pessoas não sejam discriminadas pelo seu dado. De repente vai entrar o condomínio, ou tem morador no condomínio, que é pessoa, né, enquadrada no universo LGBT, e por ser LGBT é discriminado. Então, eu não posso discriminar a pessoa porque ela tem uma orientação sexual, ela tem uma orientação de gênero, ela tem um pensamento, um posicionamento diferente do meu. Então, no condomínio, ele não pode ter partido político, ele não pode ter ideologia social, ele tem que ser uma estrutura de gestão que respeite pessoas. Então, na hora que eu uso o dado e eu desrespeito, eu estou tratando o dado de maneira que pode gerar, como a Américo disse, sanções pela autoridade de fiscalização, pode gerar prejuízo, pode gerar crise reputacional, enfim, ninguém queira passar por uma fiscalização e por uma sanção da autoridade, porque, além de tudo, além de ser caro, traz prejuízos que não só afetam o financeiro, mas afetam o reputacional e afetam o operacional, como eu falei, da possibilidade de você ficar sem acesso aos dados pessoais, né? E emitir até uma cobrança. Mas segue aí, Américo. Espero que a gente tenha conseguido dar uma esclarecida. Segue com o seu roteiro que a gente vai explicando. É bom. Então, nosso amigo Wilton Xavier, meu momento metropolitano aqui em São Gonçalo, vamos da comunicação aqui. Vamos lá, vamos para o terceiro ponto aqui, Tayane, porque a gente tem que estar esticado porque o tempo é curto. Vamos E o lá. assunto é bom. O É, tempo é curto e o assunto é bom. aqui, a gente está organizando, é melhor a gente fazer um tópico
cada live, entendeu? É. Aí, outro ponto é o seguinte: como os princípios do ESG podem ser incorporados na gestão condominial? Aí, o primeiro tópico: poderia explicar o que significa ESG, ambiental, social e governança, e como isso se relaciona com os condomínios? O segundo tópico: quais são os exemplos práticos de medidas ESG que um condomínio pode adotar para melhorar a sua gestão? Vamos lá. Muita gente não sabe o que é compliance. Se não sabe o que é compliance, menos ainda essa sigla chamada ESG. Então, o que é que ela traz para a gente? Eu acredito que todo mundo aqui já escutou a palavrinha sustentabilidade. Todo mundo aqui já ouviu falar em reciclagem, todo mundo aqui já ouviu falar em energias renováveis, todo mundo aqui já ouviu falar em energia solar, né? Os condomínios, alguns que estão aí mais à frente, já estão aderindo a esse tipo, né, de utilização de energia. Então, o que seria esse ESG? Ambiental, né, traduzindo para o português, ambiental, social e governança. O condomínio é uma estrutura de gestão. A gente não tem, tá aqui Américo, que é síndico profissional, a gente sabe que existem síndicos que são moradores, a gente sabe que existem síndicos que, como Américo, estudaram, se capacitaram, e todo dia se capacita mais para exercer essa atividade. Mas o que isso, em resumo, quer dizer é que o ambiente condomínio, ele é um ambiente de gestão. É um ambiente de gestão. Não tem para onde correr. Se é um ambiente de gestão, existe quem está no topo ali para tomar decisão e quem está na estrutura, nas camadas que vão se infiltrando no processo. Então, como é que a gente pensa em governança disso? Como é que a gente fala em governança sendo bem simplória? É que, se existe Américo como síndico, existe a galera do conselho, existe o pessoal que ajuda Américo ali na administração, na operação, o engenheiro, quem fica lá no escritório para receber correspondência, para atender um morador. Essa estrutura de relação entre Américo, quem faz o suporte do condomínio, quem está na parte operacional, os próprios moradores, a administradora de condomínio que é contratada para dar esse suporte. Essa relação, isso é chamado de governança. Né? Essa relação de gestão em que essas pessoas se comunicam para que a gestão aconteça é chamado de governança. Só que se a gente está falando numa estrutura de gestão que tem essas pessoas se comunicando, atuando e se relacionando, se a gente está pensando nisso, a gente tem que entender que existem seres humanos nesse jogo. Né? Existem seres humanos que são as peças desse quebra-cabeça. Esses seres humanos, então, eles têm relações sociais. Né? Eles têm necessidade de serem vistos, eles têm necessidade de chegar lá e pedir a Américo, poxa, Américo, consegue para mim aí, sei lá, que a minha correspondência não seja entregue na minha casa, que eu possa vir buscar aqui. Ou, Américo, eu não consegui pagar o condomínio esse mês, não consegui o mês anterior, como é que eu faço para parcelar? Existem demandas nesse sentido. E é uma demanda do povo dizendo, mas tira o juro e as multas. Né? Pronto. Tem essa questão todinha. E Américo, ele até pode flexibilizar algumas coisas, mas tantas outras não, porque as próprias legislações não deixam. Né? Existe legislação... Depois quem paga a conta sou eu. Exatamente. Exatamente. Então, existe legislação... Perdão. Estou dizendo, a questão dos juros da multa. Muita gente não entende que não é porque o síndico não queira, é porque a lei não permite. E até mesmo, eu sou de uma vertente que eu acho que até mesmo a Assembleia ela não tem esse poder de tirar os juros e a multa. Eu sou da vertente que o que a gente pode fazer é a flexibilização de parcela. Isso aí eu acho dessa. Eu vou responder aqui meu amigo Luiz Teixeira, que ele disse assim: energia solar já está na hora de pensar nessa ideia. Meu patrão, condomínio, ele já tem energia solar. Agora, muita gente não entende que a questão dos telhados ele é uma área comum. Então, se ela é uma área comum, o morador ele não pode botar energia solar no telhado do condomínio. Entendeu? Então, muitos moradores não entendem. A energia solar é para as áreas comuns do condomínio. Né? A gente pagar 16 a 18 mil por mês de energia.
Quando a gente botou energia solar no condomínio, caiu para 5 mil, 6 mil, e com o investimento do financiamento ficou ainda uma margem de livre de R$ 2.000. Mas muitos moradores estavam dizendo assim, Américo, mas eu quero botar energia solar. Sim, a tecnologia vai chegar, mas ainda não chegou sobre a questão dos condomínios. Porque a questão, o que é que a gente faz? Por exemplo, na minha casa, tem uma Individual casa, das unidades, não é isso que você está falando? o que é que eu faço? Muitos amigos meus fazem, a gente bota numa casa, a usina, numa casa, e vincula a conta com a conta do apartamento. Acho que Mas eu desde que tem o mesmo CPF, né, os contratos são... Eu creio que breve, como a tecnologia está muito avançada, eles vão conseguir fazer placas mais flexíveis, que você pode fazer na garagem sua. Então, futuramente, eu acho que isso vai ser muito provável que isso aconteça. Então, Então, deixar para voltando aqui para a questão das letrinhas, né, que seria o nosso primeiro ponto, que seria isso. Então, acho que a gente já entendeu essa parte da gestão, da governança, né, essa relação que o síndico precisa ter para governar ali o condomínio. Já entendemos também que as pessoas têm as suas individualidades e cada um deve ser respeitado. E nós temos a questão do meio ambiente. Todo condomínio, ele impacta no meio ambiente. A América estava me contando esses dias aí a eliminação, né, de óleo de cozinha. Né? Todo condomínio ele tem um nível muito alto de lixo, né, de resíduos. E Então, você sabe que um litro de óleo causa ao meio ambiente, são 25 mil litros contaminados. E fora quando o morador bota na pia, ele está causando mal não só para ele, mas para toda a estrutura daquele bloco. Porque vai ter a questão de entupimento, daqui a pouco tem água retornando. Imagina só, que já aconteceu muito. Você chegar na sua umidade e está jorrada de água de esgoto dentro da sua casa, danificando móveis. Tudo. Então, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado. A questão do meio ambiente é altamente importante. Então, essa questão do óleo. Até conversei com a Ana, que eu tenho conversado com a empresa, que ela recolhe a questão do óleo usado. Está negociando aí para ela fazer o recolhimento nos condomínios que a gente administra. É muito interessante isso, que a gente está, além de ser uma fonte de renda mais para o condomínio, é a questão que a gente está trabalhando a questão do meio ambiente e evitando vários problemas que venham a causar em condomínio. antigamente, Américo, as pessoas tinham muita... Por isso que eu digo, todo mundo já ouviu falar em sustentabilidade. Então, antigamente, não muito longe, e ainda hoje, muita gente pensa, quando, graças a Deus, pensa em sustentabilidade, pensa muito nessa ideia do meio ambiente, né? De fazer a coleta seletiva, de ter o espaço para o lixo, para papel, para metal, enfim, né? Fazer aquela diferenciação. Mas essa sigla, o ESG, o ESG, o Ambiental, Social e Governança, veio para trazer uma estrutura combinada, para que os condomínios eles passem a ver o meio ambiente, mas com uma finalidade social. Isso que você disse. Eu não vou jogar o óleo no ralo lá da minha cozinha, de qualquer outro esgoto que seja, porque eu vou também prejudicar outras pessoas. Porque eu vou estar ali prejudicando e poluindo um universo que não atinge só a mim, mas atinge a uma coletividade. E quando atinge uma coletividade, eu também afeto a própria gestão e estrutura do todo do condomínio. Então, quando a gente pensa em ESG, a gente está pensando na caixa fechada. O síndico ele vai ter que tomar decisões embasado na vida real dos condôminos e daquele ecossistema que ele tem ali dentro, para que isso também não afete a essas pessoas e a sua gestão. Então, quando a gente pensa em ESG dentro do condomínio, a gente está pensando o seguinte, em fazer uma gestão sustentável, em fazer uma gestão inteligente, em fazer uma gestão inovadora. Então, a gente já falou aqui de compliance, a gente já falou aqui de LGPD, agora a gente está falando de gestão de inovação, de sustentabilidade para os condomínios. Então, é porque é moda contratar energia solar? Não, gente, é porque eu vou ter energia limpa. É porque, para além de ter uma energia limpa, eu vou ter uma energia que é mais barata. Eu vou poder repassar para os condôminos um custo menor pelo que é utilizado. Na hora que eu faço um descarte correto do óleo e que tem uma empresa que compra e que ela dá a destinação correta, além de tudo, eu ainda trago um recurso para o condomínio que eu posso utilizar ele a pagar
a pessoa que faz, que agoa a planta, a pessoa que faz a limpeza do condomínio, pequenos custos, a manutenção dos elevadores. Eu começo a ter os resíduos voltando para o condomínio como um ativo, como valor, E né? isso é um fator, porque na hora que você tem uma receita corrente, você pode botar até questão no rateio de despesa, e você, quando for fazer a atualização da taxa de condomínio, você diminuir, porque olha, a gente vai diminuir, não vai aumentar tanto, porque a gente já conseguiu aqui com a reciclagem do óleo, a reciclagem de materiais, tem uma quantidade de dinheiro hoje que a gente já consegue diminuir um pouquinho a taxa de condomínio. Não precisa, quando for ter o reajuste, não aumentar muito. Tá, já pegando já o gancho da SGA, ESG, tem mais aqui dois pontos que a gente vai já para adiantar, porque como já está chegando a 1 hora, não é isso? O que é que eu queria lhe sugerir, né? Já que a gente está com o tempo avançado. A gente conseguiu fazer aqui um resumão, né? A gente conseguiu falar de compliance, a gente conseguiu falar de LGPD, a gente conseguiu falar um pouco sobre o ESG, mas, assim, eu falei muito. Né? Eu queria ouvir um pouco de você, diante de tudo isso que eu falei, até para, se alguém tiver também alguma dúvida, tiver alguma pergunta, tiver alguma opinião, quiser se posicionar. Diante disso que a gente falou, dessas dúvidas, desses assuntos que a gente conversa tanto, né, quando a gente se encontra, o que é que, para você, como síndico, né, na sua rotina, no dia a dia que você enfrenta, se você pudesse trazer aqui para a gente 3 maiores desafios, sob o seu ponto de vista, de quem está ali, né, na ponta, de quem está ali todo dia levando, né, as pancadas de gerenciar condomínios, dentro de compliance, dentro da LGPD, agora sobre essa perspectiva, né, da sustentabilidade, da governança, do ambiental, né, do ESG, o que é que você poderia, assim, o que é que você poderia ver como os seus principais problemas hoje, ou principais oportunidades de melhoria? Como é que você enxerga isso? Você vê que desde o início, quando a gente começou a conversar, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, do compliance, da questão da governança, você vê que tudo ela, quando você começa a abrir o leque, tudo que você imaginar, você tem a finalidade desses equipamentos, dessas informações. Então, hoje, eu digo muito, para você, é igual a política. A questão de condomínio é a mesma coisa de política. Você tem que gostar de gente. Primeiro, você como gestor condominial, ninguém vai lhe dar a solução. 90% é só reclamação, é cobrança. E eu digo muito, às vezes muitos moradores pagam Fusca e querem andar de Ferrari, entendeu? É como eu digo muito a questão da gestão condominial não é fácil. E a questão dos condomínios hoje eles estão numa situação muito complicada, a questão financeira, a questão da demanda. Quando você organiza o caixa, quando é uma dor de cabeça, uma manutenção que foi feita no passado, uma preventiva, agora vem a questão da corretiva, que você sabe que é muito mais caro, pode chegar até 50 vezes mais caro do que uma preventiva. É a mesma coisa você chegar no seu carro, o óleo baixou, se você comprar um litro de óleo que custa R$ 25, você botou lá, o motor não vai ter o problema de danificar. Mas se você não usar, não completar, vai ter a danificação do motor, em vez de você gastar R$ 25, você gasta 5, R$ 6 mil para fazer o motor do carro. Então, a questão da lei geral eu acho muito interessante e isso é um alerta para o cuidado que a gente tem que ter com os dados, porque a gente Tayana, acho que quando eu terminar aqui, eu vou na finalização dela sobre a questão das sanções. Porque muitas das vezes o cara só respeita quando dói no bolso. O cara usa um capacete no trânsito não é porque é para se proteger, não, é com medo da multa. O cara não bota o cinto no carro não é para se proteger, é porque é com medo da multa. Então, infelizmente, no Brasil, o povo só respeita quando vai e dói no bolso. Então, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa que você tem que ter consciência, que você tem que procurar conhecimento. A questão dos condomínios, eles têm que ter esse deverzinho de casa até o fim do ano agora, estamos terminando 2023, as sanções já estão sendo aplicadas. Então é bom a gente aproveitar esse final de ano para procurar conhecimento, procurar entender como funciona e como podemos começar a adequar os condomínios à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, do compliance, da conformidade. Então, eu creio que o seguinte, que eu acho que essa primeira live aqui que a gente fez é uma coisa para começar a entender que precisa de conhecimento e que precisa procurar conhecimento, porque o problema não é tão simples. É como eu sempre digo, a gestão condominial é uma complexidade. Cada condomínio ele tem seu mundo.
Não é uma receita de bolo que eu fizer de um jeito nesse condomínio, teoricamente no outro vai ser do mesmo jeito. Eu posso usar a receita do bolo aqui e lá no outro condomínio adaptar alguma coisa e o bolo dá certo também. Então, cada condomínio tem sua peculiaridade. Então, é que eu digo muito a você. Por exemplo, tenho 3 condomínios que eu tomo conta, o Mirantes, o Norte Boulevard e o Brisas da Lagoa. O Mirantes são 1.408, o Norte Boulevard são 372 unidades e o Brisas da Lagoa são 148. O Brisas são condomínios de casa. Então, cada um tem sua peculiaridade. Então, a gente tem que ter calma e tem que aprender a ter paciência. E é como eu sempre digo na gestão condominial a todos os meus colaboradores: não joga gasolina, já está pegando fogo. Você tem que jogar água. Então, quando o morador já vem com aquele anseio de brigar, de discutir, tenha sabedoria em acalmá-lo e sentar e conversar, porque muitas das vezes é a falta do conhecimento dele que ele vem com aquela irritação, aquela dor de cabeça. E quando você começa a conversar com ele, mostrar a ele o caminho, eu sempre faço assim: o povo sempre diz que o povo chega na minha sala bravo e sai feliz. Porque quando ele tem bravo, eu digo: você está certo, mas você tem que entender que pelo regimento do condomínio você não pode. Aí essa é uma meta. Então, você tem que saber conversar, porque eu acho que a questão do diálogo, o que falta muito hoje é a questão da empatia. Se a gente começar a ter empatia pelos nossos irmãos, nossos semelhantes, as coisas vão melhorar muito, entendeu? Então, para a gente encerrar, Eu Thaís, acho você que o Almir ele estava adivinhando essa sua fala. Ele falou aqui: o maior desafio, eu acredito, que seria o próprio entendimento que o morador tem do condomínio, as regras e a desinformação. É isso aí. e aumenta É, a experiência. O menino ele foi zelador aqui do condomínio e hoje ele é porteiro. Então, ele está nas duas pontas que mais leva pancada de morador, entendeu? é. A Patrícia questão, falou aqui que em Portugal é do mesmo jeito, viu, Américo? O pessoal tem medo da multa e tem que ser multa porque infelizmente, é a base de tudo. a gente está trabalhando lá no condomínio a questão da mudança de regimento, como também estão fazendo aqui no Mirante. E tem que arrochar. Se você não arrochar, infelizmente, você perde a mão. Depois de perder a mão, fica mais difícil. Então, como a gente já está bem estendido aqui, Boa noite aí, aqui, minha amiga Bernadette também. Nessa linha, América, eu já queria dar uma sugestão, tá? Para a gente ir já se encaminhando para o final da nossa live. hum, Você falou que está passando por processo de reestruturação dos regimentos, né? Tem alguns condomínios que hoje têm atentado para isso, que não pode ser uma coisa engessada para o resto da vida. Gente, essa é uma grande oportunidade para se trazer compliance para o seu condomínio. O momento de fazer a revisão das normas. Porque se compliance é aquele braço, é aquela mão que ajuda a botar as coisas em ordem, então o momento de reformular regras antigas, né, é esse. É o momento de trazer o compliance. Dentro desse universo de consultoria que eu dou a condomínio, muita coisa que bate à minha porta, voltado para a LGPD, é a impressão, né, que os moradores têm de que eles têm direito a tudo. Né? Tem direito a ver a privacidade do outro, tem direito a pedir todo tipo de câmera, tem direito de pedir todo tipo de vídeo, de imagem, eles acham que podem tudo. E podem muita coisa, é fato. A estrutura é de verdade. condomínio é isso, né? É um colegiado, né? É um condomínio, a palavra está dizendo. É o interesse dos moradores em conjunto. Mas a tudo tem um limite. Boa noite, minha amiga Cris. Compliance Raiz aí. Quem quiser ser profissional expert em compliance, a professora é essa e o curso é esse, o Compliance Raiz. Então, esse é o momento de se trazer compliance para o condomínio. O momento de reestruturar os seus regimentos. Tanto Daiane, por perspectivas de LGPD, como das partes de ESG. já para entrar no gancho, venda seu peixe. E você preparou um curso aí de Sim, vamos lá. Tem isso também. para Vamos. divulgar para os moradores e também os síndicos e as administradoras entenderem que você escutou e vai começar a entrar no mercado na questão de curso para dividir um pouco do seu conhecimento conosco, né? Pessoal, vamos lá. Deixa eu já respondendo aqui a deixa de Américo. Sou consultora, né, de compliance, como eu falei para vocês, dou aula, sou mentora, e assim, a gente tem um trabalho aí ao longo dos últimos, né, 5 anos só voltado a isso. Eu sou advogada há bastante tempo, quase 15 anos, acho, por aí. Pelo menos os últimos 5
5 anos eu dediquei a vida ao compliance. E já dei alguns cursos, né? Já capacitei bastante pessoas, já escrevi em alguns livros, a gente, inclusive na CLAP, tem um livro exclusivo sobre gestão e compliance. E dei cursos de LGPD, de ensinar pessoas a serem profissionais de implementação de LGPD, mas pelo contato com os síndicos, com as administradoras, com os ambientes de gestão de condomínio, eu comecei a ser muito demandada para ensinar como é que as pessoas iriam se posicionar como gestores, né? E por essa razão, a gente desenvolveu um curso chamado, um curso específico para trazer gestão estratégica para os síndicos. Então, é um curso de inovação e gestão, usando compliance, usando LGPD, usando ISG como ferramentas para deixar a gestão estratégica. A gente tem falado aqui essa noite, né? O tempo voou, correu. A gente tem falado muito sobre tomar decisão, como fazer a coisa certa, quando fazer, como fazer, e muita gente não sabe por onde começar. Então, eu desenvolvi esse curso, o curso começa agora, ele é totalmente online e ao vivo, começa dia 27, agora semana que vem, são 5 encontros, 27 e 28, 4, 5 e 6, à noite online. Quem não conseguir assistir ao vivo, vai ter a oportunidade de assistir gravado, para que a gente consiga tirar o síndico, aquela pessoa que faz a administração do condomínio, aquela pessoa que atua na gestão, do zero. Eu não sei, me enrolo todo, não consigo tomar decisão, às vezes me embanando nessa história de ser chefe, de ser líder. Então, a gente vai pegar na mão de vocês, de quem tem interesse em aprender, se aprofundar, em se transformar. O projeto é esse, é transformar o gestor para que ele saia do mais absoluto zero, da mais absoluta ignorância e consiga ser estratégico. Ninguém vai aprender a ser especialista em LGPD, especialista em compliance, especialista em ESG, não vai virar da noite para o dia ambientalista, não é isso. A gente vai trazer no curso ferramenta, eu tenho um e-book prontinho para vocês, um guia de orientação. Estou com dúvida em como contratar uma empresa de consultoria em LGPD. O que é que eu tenho que observar nessa consultoria? Eu recebi uma queixa do morador pedindo acesso a uma informação. Como é que eu libero isso? Chegou uma pessoa lá na portaria, quis entrar e não tem a habilitação. Vou deixar entrar? É habilitado, né, para conduzir? Não é? Então, o que é que eu faço? Eu devo comprar placas solares para colocar no meu condomínio ou não? Então, o curso é para isso. O curso é para fazer com que você, que não entende nada, ou entende um pouquinho, ou entende bastante, mas quer pegar técnicas práticas, então o curso é para isso. E aí ele começa dia 27, a Américo já tinha me pedido um bocado, tem que levar conhecimento para o povo, vamos ajudar as pessoas. E então é isso. A gente vai ter alguns convidados para agregar valor. Boa noite, Tana. E Tana é uma excelente gestora de condomínio, né? Parceira da Américo também. Então, o curso é para isso. É para que a gente possa ajudar administradoras de condomínio, como é o caso da Compacta, da Itana, ajudar síndicos profissionais, como é o caso do Américo, ajudar gestores, pessoas que trabalham na administração, como é o caso de Socorro, que já passou por aqui hoje também, do Valmor, enfim, de pessoas que trabalham nesse ecossistema de condomínio para serem estratégicos. Como eu falei, a gente teve condomínio aqui que precisou fazer uma obra de construção, fazer uma área de lazer. E foi o compliance que conseguiu dar essa mão estratégica para que os contratos pudessem ser revisados, para que algumas empresas que deram dor de cabeça a gente pudesse administrar e gerenciar essa demanda. Existe conflito demais, então o curso é para isso, é para ajudar vocês a gerenciarem conflitos. Ele está começando dia 27, entra no nosso link aqui, se você for na bio, vai ter o link. E Américo, como parceiro, como amigo, como cliente também, a gente disponibilizou para ele um link. Então, as pessoas que se inscreverem no curso através de Américo, o curso já está no valor irrisório. Né? Assim, de fato para ser democrático e conseguir atingir as pessoas. Mas aquelas pessoas que tiverem acesso a Américo, né, e se inscreverem através do link dele, que ele vai disponibilizar aí nas redes sociais dele, vai disponibilizar no WhatsApp, quem tem contato com ele. Márcio, seja bem-vindo, a gente já está terminando, mas vai deixar gravado para assistir depois.
vai ter 15% de desconto as pessoas que vierem a partir do link de Américo, certo? Então, Américo distribui aí com os seus parceiros, quem for parceiro e fizer a inscrição através dele. Então, para quem tiver curiosidade, o curso está lá pelo Simpla, vai ser pela plataforma Zoom. Hoje, até, na verdade, dia 22, o curso custa R$260, o primeiro lote está rodando. Ou seja, assim, se você for dividir isso em 12 vezes, não dá nem o que você paga da Netflix. É verdade. E depois do dia 22, o curso roda e já vira no segundo lote, que acho que ele vai para 300 e pouco. Então, mesmo assim, é um valor super acessível. Por favor, não percam a oportunidade. As vagas são limitadas. Eu não sei quantas tem ainda, mas o curso ele foi montado e modelado para 20 pessoas. Então, chegou em 20 pessoas, a gente vai fechar, né? Vai ficar gravado sim, massa, a gente vai disponibilizar no nosso YouTube. Vou deixar aqui o link daqui a pouco para vocês, para quando subir no YouTube vocês conseguirem assistir. Aninha, o pessoal do seu mercado, tá? Quem tem condomínio, já vou fazer aqui mexendo os parceiros. Quem tem condomínio e quer ter um mini mercado para ter tudo que você precisa ao alcance da mão, seu mercado tem soluções para vocês. Então, tem um monte de gente massa aqui na área de condomínio. E é isso, gente. A gente vai terminando. Se vocês tiverem dúvidas, não se milindrem. Pode mandar aqui no privado da CLAT e a gente responde. Quiser, os contatos nossos estão todos aqui na plataforma. Entra no site da CLAT também. A gente tem blog, tem sempre textos atualizados. Pode me encontrar no LinkedIn também. A gente tem sempre postado conteúdo. Eu sou adepta, a Américo sabe disso, eu sou adepta à democracia do conteúdo. Então, eu estou sempre postando coisas para que vocês possam ter acesso e poder tomar decisões inteligentes. Porque eu acho que hoje o mercado é isso, né? Não dá mais para ser tolo, não dá mais para ser burro, né? Não dá mais para ficar parado no tempo, nem ficar, como diz no direito, emprenhando pelo ouvido. Né? Chega uma pessoa com uma conversa bacana e aí você, tá falando bonito, vamos ali. Não vai em história bonita, vai em quem tem experiência, em quem de fato tem... Pega a referência. Isso, pega a referência, em quem tem caso concreto, em quem de fato trabalha com a prática. Né? Eu acho que a gente já passou desse período de você ficar meio perdido, então é isso. E, enfim, eu quero agradecer. Eu estou vendo, Taiane, que vai dar certo essa livezinha e o povo está começando a entender que o conhecimento é tudo. Então, a gente organiza uma próxima breve, já vendo outros assuntos. A questão, a gente pode fazer um bate-papo sobre a questão de LGPD e também as questões das demandas que cada síndico tem em seu condomínio. A gente pode conversar, convidar. Isso. Quem quiser, gente, vai. Boa, Américo, vai mandando aí. Quem assistir esse vídeo no YouTube, deixa aqui nas mensagens, deixa sugestão, que a gente tem essa, né, a oportunidade de trazer esclarecimentos aqui. De portaria, tem questão de limpeza, temos um engenheiro nosso que é um meu braço forte aqui, que ele me dá diretrizes, e infelizmente não é todo os síndicos que tem condição de ter uma assessoria técnica, e ele tem sido meu braço forte, meu engenheiro, meu parceiro, meu irmão, Gilson Santos, e até eu tentei trazer ele nessa live, só que hoje não deu a possibilidade, mas a gente vai organizar a próxima. É um jovem de 27 anos, mas um cara que tem uma bagagem gigantesca, um menino que tem um conhecimento gigantesco. Ele é aquele cara que é meu amigo, né? Quando eu digo, Gilson, faz isso aqui, não, isso aí você não dá, isso aí eu nem me chamo que isso aí não dá certo, não. Mas por quê? Porque isso aí você vai se prejudicar. Então, o amigo não é só o que dá o sim, é o que dá o não também. Então, o trabalho é isso, o trabalho é conhecimento, é questão de divulgar conhecimento. Eu acho que é muito mesquinho você ter um conhecimento e querer só para você. Eu acho que a gente veio para divulgar e aprender. E a tendência de cada um da gente é passar um pouco que a gente sabe. E a gente vai juntando conhecimento e, com isso, a gente vai conseguindo solucionar problemas de muita gente. E eu acho que essas demandas, esse bate-papo que eles vão botando na link, Tayane, olha, eu tenho uma dificuldade nessa situação. Vocês tinham condição de fazer uma live sobre isso? Eu acho que isso é o início de uma grande jornada, porque o que falta da gente, às vezes, a gente quer fazer um negócio muito bonito, Tayane, muito organizado, e fica não fazendo. Eu acho que pega o celular, abre a live, começa a conversar, começa o conteúdo. Você vê, a gente não anota nada porque tudo está aqui. E a vivência.
tanto eu e você, como tem várias vertentes que a gente anda nesse mundo, a gente trabalha em tudo que é canto. Segurança pública, questão condominial, questão política, questão de trânsito. Então, quando você menos espera, de tudo a gente conhece um pouco. E a gente, a questão, trazendo para condomínio, tudo isso vira dentro de condomínio. Então, acho que o conhecimento, a gente pode bater o papo na próxima live, a gente convidar outra pessoa, outro especialista, até mesmo outro síndico, porque isso são visões que a gente vai ter de cada mundo, de cada um, que muitas das vezes, como eu disse no início, aquele problema que eu estou passando hoje, que eu consegui solucionar, pode ser um norte para quem está lá, naquele condomínio, desesperado com o problema e não sabe onde vai. Porque às vezes não tem, como eu disse a você, não tem uma assessoria técnica de compliance, uma assessoria técnica de LGPD, uma assessoria técnica de engenharia. Então, a questão técnica ela não é qualquer um. Ninguém estuda 10, 15 anos para não ter uma bagagem para poder ensinar. Então, essas questões que a gente tem levando, quero agradecer a toda a paciência, quero agradecer a todos aqui a interagir, a interação. Você vê que muito aqui falar, conversar, perguntar, isso é muito bom. E como está gravado no YouTube, a gente vê o que eles mais desejam de querer bater papo sobre outros assuntos. Quem tiver sobre condomínio, pode chamar. E graças a Deus a gente já tem um pouquinho de bagagem, que problemas no Mirante já tive de tudo. Tudo que você imaginar nesse condomínio, a gente tem aqui. Então, aqui é uma escola. Estou fazendo já PhD, né? Aqui nesse condomínio. E aqui, tudo que você imaginar, a gente tem aqui resolvido e aprendido. E tem sido um grande conhecimento. Então, e por isso que você queira que não, a gente está esticando. Hoje eu estou segurando mais a questão de eu pegar outros condomínios, porque não vai dar conta. Eu ainda tenho só para isso. A questão já tem muitos companheiros nossos que estão nos convidando para ir para outros condomínios e eu estou sendo seletista. Eu quero, se for aqui na minha região, eu ainda topo, porque tem como eu no ciclo aqui na Zona Norte, eu resolvi. Agora, se for para a Zona Sul, como já apareceu duas, três oportunidades, eu disse, ó, eu tenho muita vontade de ir, mas não adianta eu ir para não fazer um serviço de Mas excelência. é isso. Porque Porque você está sendo estratégico, né? Que é isso que a eu gente já está fiz tentando trazer. um mapeamento aqui na Zona Norte, tem 14 condomínios do top que eu gosto. Eu só gosto de condomínio com problema. Eu venho Eita, para resolver problema de condomínio. Eu pego o condomínio quebrado e ressuscito ele. É isso, eu vou me especializar nisso. mas é isso. Ó, gente, eu queria deixar também aqui um recadinho para vocês, que sobre o tema dessa live, como é uma coisa que eu gosto de falar, é algo que eu tenho dedicado a minha vida para isso. Esses últimos dias eu escrevi um artigo e está lá no nosso blog da FLAT. Se você tiver a curiosidade de olhar aqui no nosso Instagram, ou se você estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar o link aqui no YouTube também, para que você possa ir no artigo. Revolução na gestão de condomínios. Ele tem um apanhado também sobre esse tema que a gente conversou hoje aqui, que é compliance, LGPD e ESG para os condomínios. Então, quem quiser dar uma lida, a gente conversou sobre muita coisa aqui. Quiser ver um pouquinho mais também sobre esses assuntos, vai lá no nosso blog. Voltando, aqui no Instagram, pode dar uma olhadinha. Tem uma foto da última postagem do blog. E se você estiver assistindo pelo YouTube, vai estar o link no YouTube para que vocês possam ter acesso ao conteúdo. Tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Américo, por compartilhar o seu tempo. Né? Eu sei que sua vida é puxada. Obrigada para quem entrou, para quem participou com a gente, pelas perguntas, as nossas visitas, né, de Além-Mar, aqui da amiga Bernadette, que está em Portugal, da professora Patrícia, também em Portugal, dos meus parceiros lá de São Gonçalo, dos meus amigos de gestão de condomínio. Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Amanhã tem live de novo aqui na CLAD, numa outra temática, numa outra pegada, mas muito bacana. A gente vai falar sobre mapeamento de processos, então, para tentar também trabalhar sobre gestão. Gente, obrigada pela participação de vocês. Américo, suas últimas considerações e muito obrigada, gratidão de verdade por ter conversado contigo esse tempinho aqui. E passou um tempão, né, na verdade. Aí, doutora Gabriela, acho que se eu não me engano é de Pernambuco, eu já fiz um curso de cinto com ela, muito boa essa daí. E Tana Brandão, quero agradecer a todos aqui que entraram, que ficaram conosco esse tempinho. E vamos trabalhar, Tayane. Então, se aparecer mais, eu creio que a linha é essa. Vamos ver o que é que mais tem dificuldade dos nossos amigos para a gente começar a montar
botar outras lives e a gente vai trabalhando, vai montando que conhecimento aí vai acontecer. Com qualquer dúvida, eu vou lá no YouTube da Clássica que lá vai ter alguma parte do condomínio que vai ter uma coisa que vai me esclarecer alguma solução. Vai sim, Boa, a gente tem sempre conteúdo bom. boa noite, muito obrigado a todos, que Deus abençoe e assim vamos seguir em frente. Com fé em Deus que tudo dá certo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.